E conta um pouco da tua história com o Icasa, como surgiu, o que é o Icasa para você. Pode me contar. Bem, meu nome é Alenber Quindins, eu sou, além de torcedor do Icasa, criador da Fundação Casa Grande Memorial Dom Cariri, aqui na região do Cariri. E o que me levou a torcer o Icasa, primeiro, as primeiras notícias que eu soube assim, sobre o Icasa quando criança era de meus tios. Lá na minha família eram 10 tios, e uns torciam o Icasa, outros torciam o Guarani, então passava um pouco a efervescência, o que era naquela época, na década de 70, o que era o Icasa, o que era Guarani, a grandeza desses dois times para aqui, para a região do Cariri. Mas quem me levou a ir para o Rumeirão, e realmente assim, ter um contato direto com o Icasa, foi um amigo de infância. Eu estudava no colégio diocesano do Crato, e eu tinha um colega de classe e amigo também de campo de futebol, chamado Quintino. E o Quintino, ele era irmão do Dote, que era um jogador do Icasa, muito famoso, o Dote, pelo seu chute. E incrível, que a primeira vez que eu fui no Rumeirão com ele, levado por ele, a gente, assim que entrou, já chegou um pouco atrasado, estava tendo uma falta. E era eu entrando ali, quando você entrava no Rumeirão, aí entrava à direita, para o lado das cabines, de rádio. A gente pegou ali a cabine e estava vendo uma falta na hora que a gente entrou. Estava vendo essa falta e quem ia cobrar era Dote, isso era do meio de campo. E aí o Dote, era Icasa e Fortaleza. E Dote, do meio de campo, deu uma pancada, mas foi uma pancada que o goleiro não viu nem o azul. Entrou assim no canto esquerdo do goleiro. Rapaz, aquilo ali eu fiquei encantado com aquele gol. Então, quer dizer, eu fui presenteado pela primeira vez entrando no estádio da minha vida, pela primeira vez entrando no Rumeirão e pela primeira vez o Icasa, vendo o Icasa jogar, o gol ser do irmão do meu amigo. E eu entrar logo com o gol. Eu entrei com o gol, parece que estavam esperando eu chegar para fazer o gol. E aquilo ali, eu já fui entrando no estádio, vendo aquela falta batida do meio de campo, e eu testemunhei que realmente ali, a primeira vez, veio-me o presente logo de testemunhar que realmente Dote era um grande batedor de falta e era conhecido como um canhão, que chamava na época. Qual foi o ano do jogo? Olha, isso foi 78, por aí, tá entendendo? Foi na década de 70 já, Só de quanto jogo? Mais é do Icasa? Não, eu não me lembro mais, Eu não me lembro mais. Eu sei que foi o Icasa fez esse gol. E aquilo ficou marcado na minha cabeça. Então, esse amigo chamado Quintino, ele tinha um irmão, que é conhecido. Se você falar no Icasa, para qualquer torcedor do Icasa antigo, e falar em Dote, vai ser um dos grandes jogadores que o Icasa teve. É tanto que depois Dote foi jogar em Fortaleza, jogou no Ceará, e eu tive mais na frente, já quando eu estava fazendo minha pesquisa, a felicidade de entrevistar Dote. Então, foi assim o meu primeiro contato com o Icasa. Bem, passou o tempo, anos e mais anos, me casei, constituí família, e aí vem o meu primeiro filho. E eu estava afastado assim, de assistir futebol, de ter assim, um tempo reservado na minha vida para gostar de futebol, vamos dizer assim. E aí, meu filho ganhou de presente uma bola, e eu brincando lá em casa com ele, eu joguei a bola para ele. E ele correu e bateu, sem olhar para a bola, bateu de canhota para mim. Quando ele bateu sem olhar para a bola, eu não acreditei. Joguei de novo, ele correu também de novo sem olhar para a bola. E bateu e jogava em minha mão. Ele com 6 anos de idade. E canhoto, eu digo, cara, esse menino é canhoto, esse menino
um canhoto e bater numa bola desse jeito, esse menino não é bom para futebol. E aí eu procurei a escolinha de futebol do Icasa, né? Me lembrei do Icasa, né? O Icasa que eu vi nesse primeiro momento lá no Rumeirão, e aí buscar a escolinha do Icasa. Matriculei meu filho lá na escolinha do Icasa, e aí o seguinte, e todo treino eu ia levar meu filho para treinar no Icasa. Ia eu, ia a Rosiane, minha esposa, ia a Ana, que era a irmã dele, então ia a família toda para dar uma força a ele, né? Ele maguinho, pequenininho. E aí o seguinte, ao levar ele todo dia também eu construí lá em casa um campinho de futebol, gramei, botei uma trave, e antes de ir para a escolinha, eu treinava ele lá em casa, a dar passe, a bater falta, né? A gente nessa época estava viajando muito para fora do Brasil, principalmente para Portugal, e lá uma amiga nossa era esposa de um médico da Acadêmica de Coimbra, que é um time de Coimbra, um time da Série A de Coimbra, do Portugal. E a Acadêmica de Coimbra era um time assim que eu simpatizei logo com ele, porque eu achava, ele tinha a camisa toda preta, e eu achava bonita aquela camisa toda preta, e era um time que nasce da Universidade de Coimbra, né? Porque a Universidade de Coimbra é a segunda universidade mais antiga do planeta, e ela ali foi onde formou todos os reis de Portugal, foi na Universidade de Coimbra. Então, a gente começou a viajar, né? E meu filho, inclusive, a gente também treinou na escolinha lá da Universidade de Coimbra, e eu trazia as peças de treino para meu filho toda de Portugal. Trazia aquele material circuit train, tá entendendo? Toda essa coisa, e treinava Pedro, meu filho Pedro. E aí o seguinte, frequentando a escolinha do Icasa, eu observei duas coisas, que as crianças não sabiam a história do time, certo? A segunda coisa era que os meninos iam com o meião do outros times, do Flamengo, do Barcelona, tá entendendo? Que os meninos iam com segunda pele da cor vermelha, da cor azul, de várias cores, né? E eu via que o seguinte, que faltava uma coisa que era assim, eu entrar num time de futebol, botar meu filho na escolinha, mas também ele ter uma formação cultural sobre a história daquele time, né? Sim. E aí foi que eu tive a ideia, né, de escrever esse livro, que foi o primeiro livro infantil do Nordeste para crianças de time de futebol nordestino, que é o Icasa do Meu Coração. Então eu convidei uma pessoa para fazer a ilustração, mas ela não quis, porque estava muito atarefada, que era a pessoa que eu conhecia. Eu disse, rapaz, eu vou pegar meus traços de infância, quando eu era criança eu desenhava, fazia revistinha em quadrinho, e vou fazer esse livro do Icasa. É um livro que era para contar história para meu filho. Então começou toda a pesquisa. Então eu fui atrás, como era a luz do livro, da pintura, né? Então é o seguinte, esse livro, ele tinha uma coisa que era assim, aonde é que estavam os torcedores que eu comecei a ver no Rumeirão? Porque eu também comecei a levar meu filho para assistir os jogos do Icasa. Eu levava ele para ele ver o time jogando. E essa preocupação minha de que ele soubesse a história do time. Então eu fiz um livro para contar a história, primeiro, a contar a história do Icasa, daquele time que ele estava na escolinha, para meu filho. E, consequentemente, contar para as crianças do Cariri todo, porque me incomodava ver as crianças tanto vestidas com roupas e adereços dos outros times internacionais, ou até mesmo aqui de Fortaleza, né, do Brasil, e não ver essas crianças com todo esse interesse sobre a história do time. E o time tem uma história muito bonita. Então, daí que foi minha pesquisa. Então, eu fui pesquisar a história do algodão, né? A história do algodão no Brasil e no mundo, né?
Porque o Icasa, ele nasce do algodão. E uma coisa muito interessante, né, pesquisando, entrevistando aí jogadores, ex-dirigentes, né, entrevistei o Feijó de Sá já tinha, né, falecido, também o Doro já tinha também falecido, então fui atrás de outros personagens que na época fazia parte da história do Icasa na fábrica, né? E aí o seguinte, encontrei primeiro uma história surpreendente. Então vamos aqui para o algodão, né? O algodão, ele já existia no Brasil e o algodão, ele era usado já pelo índio. O índio, ele fazia rede, mas ele não fazia roupa. Então, o algodão veio a ser explorado comercialmente no planeta no período industrial, no comércio entre os árabes e os ingleses. Foi quando o algodão começou a circular no mundo nesse período industrial, né? E começa a ser feitas as fábricas, as fábricas de beneficiamento, as máquinas de beneficiamento. E os árabes começaram a negociar com os ingleses. Daí o nome árabe é Al-Kutum, por isso e veio a ser algodão aqui, né, no Brasil, mas vem dessa palavra árabe. Então, teve o primeiro período, né, forte do algodão no Brasil, foi no período da Guerra da Independência dos Estados Unidos, e o Brasil plantou algodão em larga escala no Maranhão e vendia o algodão para os Estados Unidos, né? O Juazeiro entrou nesse comércio do algodão, e a primeira máquina de algodão que foi trazida para o Juazeiro foi o Padre Cícero. Montou onde hoje ali é a empresa de energia, a Enel, né, que era a antiga Coelce. Ali o Padre Cícero comprou essa máquina. A máquina chegou até a Missão Velha. Quando chegou em Missão Velha, foi trazido, dizem, né, que foi trazido rolando em cima de madeira, de rolas de madeira, até chegar no Juazeiro. Para chegar, e o Padre Cícero montou. Então, nesse período, tinha dois tipos de comércio. Um era o látex da maniçoba e o algodão. Então, o Padre Cícero montou essa fábrica, e daí é que se pode dizer que a origem do Icasa vem do Padre Cícero, certo? Por isso que no hino fica tão evidente, né? Isso. A fé nos conduz à vitória, isso. Campeão, é tudo um simbolismo de fé, né? Isso, porque o Padre Cícero foi quem trouxe a primeira máquina de algodão para beneficiar algodão para Juazeiro. E montou nesse lugar, e tinha uma pessoa que tomava de conta. Daí, essa máquina foi vendida para a família Pita, e essa família montou a fábrica de algodão da Icasa, ali onde hoje é o Banco do Brasil. Eu tenho foto ainda dos carros de boi trazendo os fardos de algodão para ser beneficiado. Só que ali já era uma área muito próxima da praça e já era bastante habitado. Então as pessoas reclamavam, a vizinhança reclamava a fuligem, né, do algodão, que sujava as casas e tal, essa coisa toda. E aí foi vendida para o Feijó de Sá, né? E foi montado o Reginaldo Duarte, né? E foi montado essa fábrica aonde hoje, até pouco tempo, era a Singer, entrando no Juazeiro ali do lado direito. Ali foi construída a fábrica, certo? E ali existia a fábrica, trabalhava na fábrica também o Doro Germano, que trabalhava na fábrica. E o Doro Germano teve a ideia de fazer, no final do expediente, para divertir os funcionários, né, fazer um campo e esses funcionários jogar. Então, no final da tarde, sempre terminava o dia de trabalho com racha. E tinha dois times. Tinha o time do escritório
e tinha o time que ele chamava o time do óleo, né? Que eram os que trabalhavam na fábrica. Por que o óleo? Porque é o seguinte, tinha que lubrificar as máquinas para beneficiar o algodão, então essa turma era chamada turma do óleo. E tinha a turma do escritório, que eram os que trabalhavam na contabilidade, que trabalhavam, entendendo? Então, essas pessoas trabalhavam ali, e aí esse time jogava. Então, o Doro teve a ideia de se criar o Icasa, certo? E aí levou a ideia até o Feijó de Sá. O Feijó de Sá disse assim: olha, é o seguinte, se for para vocês criarem um time para entrar na Liga de Esporte Juazeirense, LDJ, eu quero que que seja um time para ser campeão, certo? Até então, quem era o dono de fábrica eram os Bezerras, né? Que tinha os Bezerras, concorria ali com as fábricas de algodão também. Por isso que os Bezerras tudo entorce o Guarani. Então, você está entendendo? Vem disso aí, né? Como é que se diz? O Zé Arnon torce o Guarani. Você vai encontrar essa velha geração aí mais torcendo o Guarani, certo? Aí é o seguinte, aí tem uns fatos interessantes, né? Que é engraçado, né? Então, o Doro Germano disse o seguinte: então vamos criar. Agora o Feijó de Sá disse: olha, se for para criar um time, tem que ser para ser campeão, porque eu não quero a marca da fábrica passando vergonha por aí, não. Aí o que foi que o Doro Germano fez? O Doro Germano procurou o Praxedes, que era na época técnico do Volante. O Volante, eu tenho a camisa do Volante, ela é uma camisa preta com a faixa igual a camisa do Vasco, com a faixa branca, e no centro, o emblema era como quem fosse um volante do carro, certo? O volante do carro com aquele volante, aquela tinha assim como quem fosse um Y de cabeça para baixo, que antigamente os volantes do carro tinham uma coisa assim que prendia a direção. Aí tinha volante, Esporte Clube, VEC, nesses 3 espaços. E aí o seguinte, foi procurar o Germano, que se diz, o Praxedes. E o seguinte, a ideia era trazer o time do Volante para somar com os jogadores do óleo e do escritório para formar o Icasa. E aí o seguinte, com tal condição, quem fosse jogar no Icasa ia trabalhar na fábrica, ou seja, tinha emprego garantido. Na época lá em Juazeiro, né, os caras jogavam, não tinha isso aí, né? Então, ir jogar no Icasa, o Icasa já começou profissional. Você está compreendendo? O Icasa já começou profissional. Foi um time que ele já começou profissional. Então, na época, o tesoureiro do Icasa, ou da fábrica Icasa, era o seu Jaime Melo. Jaime Melo, que é pai do Dr. Humberto, em Juazeiro, né, as pessoas conhecem. O Jaime Melo, foi quem pegou e criou os estatutos do Icasa e levou no cartório para registrar, né? Por isso você vai encontrar muita gente dizendo: eu criei o Icasa. Cada um, mas por quê? Foi uma coisa, né, que assim, o Icasa, foi criado com amor por várias pessoas, né? Então, o Jaime Melo foi quem registrou o Icasa pela primeira vez, o cartório, o time foi registrado, o Icasa, e formado com essas 3 formações: o Volante, Esporte Clube, o Óleo e o pessoal do escritório, certo? Foi formado o time, e aí o Icasa começa o campeonato. Então, em 63, foi o primeiro campeonato na LDJ, o Icasa já foi campeão na participação, já foi campeão. Aí em 64 não foi campeão. Quem foi campeão foi o Guarani. Aí ele vem em 66, aí pronto. Aí ele passa a ser campeão todos os campeonatos até a criação do Rumeirão. É por isso que é o seguinte, você vê aqui, essa camisa aqui é de 66, certo? Então é o seguinte, por quê? Porque só se considerava tricampeão quem fosse 3 vezes seguida. Não tinha aquela. Se você foi campeão em 63 e não foi em 64, você você só era campeão. Mas como o Icasa foi campeão em 65, ele não era bicampeão.
Só era tricampeão, tetracampeão, quem somasse todas as vezes. Se você ganhasse duas, foi bicampeão, mas perdesse a terceira, você já não era tricampeão. Para somar campeão, bicampeão, tricampeão e aí por diante, tinha que ser seguido. Por isso que aqui o Icasa tem 3 estrelas, mas na realidade são 4. Aqui não tem a de 63, certo? Então aqui você tinha 63, aí 65, 66, entendendo? E 63, né? Foi campeão. Aí aqui 60, aqui foi o tricampeonato, que foi 64, 65, 66. Você está entendendo? Por isso que essa é a camisa do campeonato de 66, certo? Mas o Icasa, se fosse como hoje, ia ter 4 estrelas aqui, em 1966. Então, tem uma coisa engraçada que uma vez eu disse, e uma pessoa, a torcida do Guarani ficou braba, né? Porque o que acontece é o seguinte, isso foi me dito pelo senador Reginaldo Duarte, que era um dos sócios da Icasa. E o seguinte, pegaram o senador Reginaldo Duarte doando mensalmente dinheiro para o Guarani. Aí a diretoria caiu em cima dele. O que é que ele estava doando dinheiro para o rival? Aí ele disse que a justificativa para a diretoria foi: se o Guarani se acabar, nós vamos ganhar de quem? Isso aí foi um fato inusitado que houve. Mas aí voltando, né, para o livro. Então, o livro eu comecei, né, assim, a desenhar o livro. A primeira coisa do hino, esse aqui é o segundo hino, né, porque o Icasa tinha um hino mais antigo, certo? Depois, quando esse hino aqui é do projeto de Zacarias para cá, que ele procurou Fidelis, né, e Fidelis fez esse hino. Aí vem a história do algodão. Aqui nessa gravura eu boto a camisa do volante bem aqui, tem um colhedor de algodão, aqui ó, você vê que aqui esse baixio que tem do Salgadinho, que vem, né, lá que o rio Itaitera e o rio Batateira, né, os rios aqui do Crato da Nascente vêm para formar o Vale do Salgadinho, que vai formar o Salgado. Então a primeira gravura que eu fiz, está aqui, foi o Padre Cícero, né? E aqui está o vale e as pessoas catando algodão. O Doro Germano escolheu que a camisa seria verde e branco, porque verde era a folha e branco era o capucho do algodão. Então isso aí foi o consenso, né? Uma vez eu conversando com um palmeirense, e ele dizendo que a camisa do Icasa era uma cópia da camisa do Palmeiras. Eu disse, não, o Palmeiras era um time italiano e a camisa do Palmeiras original era as bandeiras da Itália, que era vermelho, branco e verde. E aí, quando foi na época que houve a Segunda Guerra Mundial e que veio toda aquela história que o Brasil andou namorando com o eixo, né, a Itália e a Alemanha, e terminou não prosseguindo, então a camisa do Palmeiras, por ser italianos e eles terem feito parte do eixo, né, ligado à Alemanha, na época, tinha o Dutti, né, que era o presidente da Itália, que inclusive foi um grande propulsor da criação daquela revista esportiva que passava antes do cinema, que veio ser aqui no Brasil o Canal 100, que se passava no cinema. Então Mussolini, né, aí o seguinte, aí eles mudaram a camisa para verde e branco. E o Icasa sempre foi verde e branco, por quê? Porque nasce do capucho e do algodão. E foi chamado o pintor da fábrica para desenhar o hino, desenhar o emblema, que esse emblema que está aqui, né, que o Doro, né, queria que fosse desenhado isso. E esse emblema ele foi desenhado levando em consideração duas coisas: a engrenagem das máquinas lá, que estava lá no óleo, que moía, mas também o formato dos galpões que guardava lá dentro. Aqui está um galpão, o depósito, que guardava
como é que se diz? O algodão, o saco de algodão. Então, esse eu cheguei a entrevistar, já no final da vida, o pintor da fábrica foi chamado para desenhar o emblema. E foi ele quem desenhou. Eu estou aqui, não sei o que, Rolinha, eu estou agora aqui me esquecendo do primeiro nome. É uma lástima porque eu vou ficar só com o sobrenome dele. Mas ainda eu cheguei a entrevistar ele já com CA, já muito frágil, e eu disse para ele, desenhe aqui, para mim, levei uma caneta e um papel, o emblema do ICASA, e ele com muita dificuldade desenhou todo tortinho o hino do ICASA, mas eu tenho o último desenho que foi feito pelo criador, né, do ICASA, feito pela mão dele, e ele assinando ali. Para mim isso é uma grande relíquia, sabe, para mim. Então, é o seguinte, aí, né, eu comecei a fazer os desenhos. E aí é criada a diretoria do ICASA, como eu falei. Então, tinha a chaminé aqui da fábrica, né, que esse símbolo aqui, esse primeiro I é a chaminé, e aqui caberia dentro desse semicírculo, certo? Que é copiando a estrutura dos galpões que tem lá, que era nesse formato semicírculo. Por isso que há um casamento entre a engrenagem e também a estrutura que tem lá. E aí foi colocado o primeiro nome, que chamava Esporte Clube, tá entendendo? O ICASA veio primeiro com Esporte Clube, com esse nome. E aí, ICASA, né, que é a Indústria e Comércio de Algodão S.A., certo? Então, o time veio e foi um sucesso, o time. Foi um sucesso porque você imagine que depois de 64, né, ele já começou ganhando, depois de 64, eu acho que foi importante a derrota de 64, o ICASA não ganha em 64, porque foi importante 63 começar ganhando, porque ele começando ganhando, o Doro conseguiu passar o time para frente, né? Pronto, então ganhamos. E foi importante perder em 64, por quê? Porque como é que se diz? O Feijó de Sá disse, não quero esse time mais perder, não. E apoiou mais ainda, tá entendendo? O ICASA. Então, tinha coisas de que, dia de jogo, o Feijó de Sá mandava buscar os jogadores de avião para vir jogar no ICASA. Tá entendendo? Então não tinha como perder. Ele buscava os melhores. Ele começou, o ICASA já começou profissional, enquanto os outros eram amadores. Mas o ICASA já nasceu grande. Já nasceu grande, tá entendendo? O ICASA não nasceu pequeno, já nasceu profissional, certo? Poucos times no Brasil naquela época. Pronto, então aí eu fui convidado para dirigir a escolinha. Tem alguém aí? Chegou quem? Jazinho, só terminando aqui. Aí então chegou então é o seguinte, então eu fui chamado para dirigir a escolinha, né? Fui se queixar da bola, e daí eu comecei a organizar a escolinha. Aí a escolinha, primeira coisa era a escolinha ter aquilo que eu via, ter bolas adequadas. Então fui na Federação Paulista, de acordo com o peso, já com selo médico, de que aquela bola só podia até tal idade, a outra fui dividindo, né, assim, de acordo com o escalonamento da idade de menino para 6 anos. Foi no período desse livro aqui, foi no período desse 2009, por aí, né? 2009, 2010, que foi o ICASA, pegamos o ICASA na série B do Campeonato Brasileiro, né? Foi naquele período. E aí o seguinte, aí o que foi que eu cheguei para essa empresa e disse, olha, é o seguinte, você quer aparecer no campeonato da Série B? Então é o seguinte, você patrocina a escolinha. Consegui o patrocínio da escolinha, cheguei para uma empresa, lá em uma empresa que montassem o uniforme da escolinha, né, específico, que fizesse o uniforme da escolinha, consegui máquinas de serigrafia, tá entendendo? E auxiliei a empresa a se equipar para isso. Então ela montou todo o vestimento da escolinha. Então, por exemplo, eu vendia um uniforme na época, custava
25, vendia por 50. Ali nós fomos montando um capital financeiro, que esse capital financeiro uniformizava os funcionários que estavam no CT e até o vendedor de picolé que vendia lá tinha um uniformezinho do ICASA, né, do CT, as funcionárias. E aí o seguinte, começamos a organizar isso, comprar um material adequado para circuit training, sabe? E aquele museu que tem no ICASA? Pronto, aí eu vou chegar nele, né? Então é o seguinte, e aí nós chegamos, a escolinha chegou a ter um capital de 13 mil reais na época, certo? Livre. Tudo que eu pegava, né? Aí as mensalidades foram aumentando na escolinha, e para você ter uma ideia, com mais 500 reais na época, eu sustentava todo o CT do ICASA, só sustentado pela escolinha. E o que era que você via ali? Se fosse a gestão do ICASA fosse feito por parte, né? Então, eu tenho a autogestão da escolinha, eu tenho da base e o do profissional, o ICASA era sustentável, porque só a escolinha sustentava o CT, entendendo? Então, se eu já tenho o CT sustentado, então o que é que restava, né? Aí, então, vem a base, né? E depois o profissional, que era sustentado basicamente pelo dinheiro das transmissões de TV, né? E pelos patrocinadores, né? Isso que era sustentado o time profissional. Então, nós começamos a organizar a escolinha dessa forma. E a escolinha estava muito bem, obrigado. Eu peguei o livro, fui com minha família, com Pedro, com Ana, com Rosiane, e nós fomos para o Rumeirão vender. E todo o dinheiro que nós adquirimos dos livros foi para montar o Museu do ICASA. Falei com o presidente, né, de montar o Museu do ICASA. Na época, um grande fotógrafo, que era quem tinha a melhor máquina lá em Juazeiro, que era o Normando, né, ele abriu assim o material fotográfico deles. Alemberg, o que você precisar é seu aqui. E aí eu fui atrás também de colecionadores e tudo. Então, eu comecei a produzir material para vender, para montar o museu. Então, produzi esse pôster aqui, que foi o pôster de 66, né? Esse pôster aqui, que é o pôster que vem aqui dentro também está aqui no livro, né? Então, produzi o pôster. E teve uma coisa bacana também, que foi o segundo pôster, né? Na época eu estava com um convênio com Barcelona, transitando muito do Cariri para Barcelona e com contatos lá no clube e fazendo um trabalho na periferia de Barcelona para os Chics, que era o projeto de esporte social que o Barcelona tinha. E lá no Barcelona eles me deram esse pôster aqui, né? O senador Maldonado, que era o dono, vamos dizer assim, do Barcelona, né? E aí eu achei muito bacana, porque é um pôster limpo. Você não tem os pôsteres hoje, é tudo cheio de patrocínio e tudo. Olha que pôster bonito, montado. Aí eu disse, eu quero um pôster desse do ICASA. Foi quando eu juntei os jogadores do ICASA todinho, a diretoria, e nós fizemos esse pôster aqui, que foi o pôster do ICASA limpo, igual o pôster do Barcelona. Foi inspirado nesse pôster. E o seguinte, e o que foi que eu fiz? Eu peguei, né, e o negócio foi para botar esses jogadores tudo sentado, né, bem direitinho, a diretoria, todo mundo olhando para frente, o presidente no meio, né, a comissão técnica. Então, todo organizado desse jeito. Meu amigo, foi um trabalho, viu? Foi um trabalho, assim, uma manhã inteira para a gente fazer essa foto aqui do ICASA, que é a foto que eu acho que é a foto mais importante da história do ICASA, que é a foto que ele é o 5º colocado da Série B e que ele ia passar para a Série A, né? Que na realidade houve todo aquele movimento. Mas isso aqui foi um dos produtos,
E nós começamos a montar. O Museu do Icasa ia contar toda essa história. Levamos a Universidade do Cariri, a Regional do Cariri, que é a URCA, para fazer de lá um geossítio esportivo, que aí estaria ligado também a isso, né, a ser um ambiente turístico, ligado ao Hotel Iuá, tá entendendo? Que eu também estava fazendo um trabalho lá com o Demétrio. Então, é o seguinte, então ia ser um ponto turístico. Você chegava no Juazeiro, você visitava o Padre Cícero, visitava isso, mas visitava o Museu do Icasa, comprava a camisa do Icasa, o copo do Icasa, era todo esse projeto. E aí o seguinte, esse projeto, ele foi um projeto que a escolinha já estava toda organizada, ainda tive uma reunião com o presidente da Acadêmica de Coimbra para a gente transformar o Icasa num clube irmão, Portugal-Brasil. Eles tinham interesse de levar a escolinha do Icasa para jogar em Portugal e trazer a escolinha Acadêmica de Coimbra para jogar aqui. Trouxe também para o Icasa o Henrique Roca, que é um dos patronos do Barcelona, para conhecer, né, o CT do Icasa. E isso foi um projeto que teve, né, todo um andamento até o dia que começaram, por exemplo, o espaço do museu. Eu fui pedido para parar o museu, né, o Museu do Icasa, porque lá ia ser uma academia e os profissionais começaram a desrespeitar a escolinha. Muitas vezes a escolinha ia treinar e o profissional entrava e a escolinha não treinava. E os pais, aquela mensalidade que o pai pagava para ver o filho treinando, os pais estavam ali, né, para ver os filhos treinando, como eu era um pai, então começaram a desmantelar isso. Então eu me desgostei, não voltei mais, está entendendo? Mas ainda fiz. Tem uma coisa muito importante também, que os originais desse livro, os desenhos originais que eu pintei, foi escolhido para ser na Copa do Mundo que teve no Brasil, a Copa do Mundo, essa última Copa do Mundo, que foi no Rio de Janeiro, né, que foi no Brasil, o Museu Naif escolheu para ser a exposição da Copa. E eu levei todos os originais e por lá passou todo os atores da Globo, os artistas, diretores, tá entendendo? Músicos que passaram e viram essa exposição. Então eu consegui um bocado de simpatizante de peso, vamos dizer, formadores de opinião, que ainda hoje perguntam para mim pelo Icasa aqui no Brasil e fora do Brasil. Então foi um momento assim muito bacana. Eu sou um grande entusiasta, né, do Icasa, sou um torcedor do Icasa, como eu disse, eu tenho uma resposta quando as pessoas perguntam em que série o Icasa está, e eu respondo com um bom humor, que é isso, o Icasa é um time fora de série, porque para mim ele é o Icasa, né, sabe? Ele tem uma história, ele tem por trás um grande personagem da cultura nordestina, certo? Que é o Padre Cícero. Ele tem por trás pessoas que sonharam, que criaram mesmo um projeto de uma marca forte. Eu acredito muito na marca do Icasa, porque ela tem um potencial muito forte. E o que você espera para esse caso de 2026? Olha, tem uma música, né, que diz que no Brasil, na época da Copa do Mundo, que Júnior era jogador, Zico e tal, que dizia que o Brasil são não sei quantos milhões de treinadores, né? E é o seguinte, eu acho que se eu fosse formar um time do Icasa, eu ia aproveitar esse momento oportuno. Eu não ia atrás de um diretor de esporte aqui no Brasil, eu ia na Argentina, certo? O Fortaleza fez isso, certo? E o que tem de jogadores na Série B, na América Latina, muito bom, raçudo, tá entendendo? E que a América Latina está financeiramente, a Argentina, passando por grande dificuldade, tá entendendo? Então, muita gente queria vir morar no Brasil, certo? Então, eu traria
nesse momento, pessoas que pensassem em Icasa América Latina. Eu não ia pensar em Icasa Série A do Campeonato Cearense. Isso é muito pequeno, tá entendendo, para o Icasa. Série A do Campeonato Cearense. Não. Eu ia pensar, era o seguinte, era do Icasa a nível de América Latina. Era a nível de você trazer um diretor de esporte a nível desse continente, certo? E tem muita gente boa, tá entendendo? E jogadores nessa América Latina correndo num momento onde o Brasil financeiramente está melhor do que eles e com certeza viria jogar aqui, sabe? Esse seria meu devaneio, tá entendendo? Meu pensamento, mas com certeza eu acredito que era possível, como eu fui no Barcelona, como eu fui lá também em Portugal, lá na Acadêmica de Coimbra, né? Como eu sonhei o museu, como eu sonhei o livro, como eu sonhei o Icasa sendo um vendedor de produtos. É impressionante, você anda na rua, você não vê isso no Guarani de Sobral, as pessoas na rua com a camisa do Guarani de Sobral. Sobral sendo uma grande cidade do Ceará. Você não vê isso. Você vê isso aqui em Juazeiro, aqui no Cariri, a camisa do Icasa. Olha, o Icasa, né, é uma camisa sem time, está entendendo? Então, sem diretor e sem nada. A camisa do Icasa, se você botar em pé, ela fica em pé sem ninguém dentro. Você está compreendendo? Então, essa marca forte. O que eu acho é que o que eu vi, e na tentativa do que eu vi lá dentro, é que o nosso pensamento ainda é muito pequeno, é muito curto, tá entendendo? Eu acho que, como até hoje as pessoas me perguntam, morei 2 anos no Rio, sobre o Icasa, né? São Paulo, sobre o Icasa, tá entendendo? E o Icasa, ele tem essa condição. Eu pensaria desse jeito, eu traria um diretor de futebol da Argentina, tá entendendo? Ir atrás, nesse nível de Série B mesmo, ir atrás de jogadores na Colômbia, na Bolívia, tá entendendo? E trazia para cá. Eu pegava esse dinheiro, fazia do campo do CT um campo que pudesse receber jogos pequenos como Icasa e Barbalha, Icasa e esses times, né, assim, que não tem uma plateia grande nem para o Rumeirão naquela época, e muito menos para a Arena Rumeirão. Construía apartamentos, tá entendendo? Para trazer essas pessoas para ser residente, jovens que morassem em várias partes de outros países, né, da América Latina, e formava essa estrutura para daí começar novamente essa coisa da escolinha, da base, tá entendendo? Para chegar no profissional. Eu acho que, na época, eu fiz um evento, reuni lá no Sesc, na época, os ex-jogadores do Icasa antigo, né, como Geraldinho, Saravá, né, o irmão dele, Nena. Tem uma cena dele chorando, tá entendendo? Ali naquele momento. O Fidelis foi cantar o hino e reuni para lançar esse livro. Esse livro foi lançado em várias partes do Brasil e reuni para que naquele momento, né, a gente celebrasse, né, essa grande ideia que foi a criação do Icasa.